Você está vendo esse vídeo no ano de 2023. E o que isso significa? Será que você está em 2023 depois de Cristo? A resposta dessa pergunta é sim. Mas quem foi que definiu que o nascimento de Jesus seria o ponto divisor no calendário? Como é que o povo marcava a data antes do nascimento de Jesus? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Primeiro, é importante entender que a história é como um grande livro dividido em partes. Você está vivendo na parte chamada Idade Contemporânea, que muitos historiadores acreditam ter começado em 1789, no primeiro ano da Revolução Francesa. Antes disso, houve um período chamado Idade Moderna, que começou em 1453, após a conquista de Constantinopla pelos otomanos. Antes disso, houve a Idade Média, que durou muito tempo e começou em 476, após a queda do Império Romano do Ocidente. Antes da Idade Média, tivemos a Antiguidade, que não começou em uma data específica, mas sim quando as pessoas começaram a escrever. Antes da Antiguidade, há um período chamado Pré-História, com datas bem definidas, mas em 1789, quando ocorreu a Revolução Francesa, ninguém simplesmente decidiu que a Idade Moderna terminava e a Idade Contemporânea começava. Não foi assim. Esses conceitos vieram mais tarde e a maneira como medimos o tempo depende de onde vivemos e da época em que vivemos. Por exemplo, a Etiópia e a Coreia do Norte não usam o ano 2023, pois têm calendários diferentes com eventos históricos como ponto de partida. O calendário norte-coreano começa com o nascimento do fundador da nação, Kim Il-sung, em 1912. Enquanto na Etiópia, eles também usam o nascimento de Jesus Cristo como base, mas começam a contar 7 anos depois. Os etíopes acreditam que Jesus tenha nascido na data que usam como base para o calendário deles. Hoje, a maioria dos países utiliza o calendário gregoriano, que começou em 1582, quando o Papa Gregório XIII o introduziu e se tornou popular graças à expansão europeia. É importante entender que o mundo nem sempre foi tão interconectado como é hoje. Há 3.000 anos, diferentes sociedades, como os gregos antigos e os maias, tinham visões diferentes do tempo. Eles costumavam marcar o início dos calendários com o reinado de um governante, o começo da civilização, a criação do mundo ou algum evento significativo. Por exemplo, o calendário islâmico começa com a fuga de Maomé de Meca para Medina. Atualmente, considerando o ano 622, é comum ouvir que os gregos antigos começaram a contar os anos a partir da primeira Olimpíada em 773 a.C., enquanto os romanos começaram com a fundação de Roma em 753 a.C. No entanto, a vida nem sempre é simples. Quando novos líderes assumiam o poder ou eventos importantes ocorriam, poderia haver um reinício dessas contagens, marcando o início de uma nova era. Esses calendários não estavam sincronizados, e na antiguidade não era comum precisar de datas exatas. Os gregos não se importavam com o ano dos romanos e vice-versa. Além disso, nem todos os historiadores concordam sobre a data exata para o ano 1. Por exemplo, não temos certeza se Roma foi fundada em 753 a.C. Alguns historiadores afirmam que Roma foi fundada no primeiro ano da 8ª Olimpíada, enquanto outros argumentam que foi na 7ª, 4ª ou mesmo antes das Olimpíadas, o ano 753 a.C. Como data de fundação de Roma é contestado, assim como muitas outras datas na antiguidade que frequentemente não têm registros precisos. Calendários como o maia e o hebraico seguem seus próprios sistemas, começando a contar o tempo a partir da criação do mundo ou da humanidade de acordo com suas crenças. O calendário maia, por exemplo, começa em 3114 a.C. e passa por mudanças de ciclo a cada 394 anos, sendo que a mais famosa delas ocorreu em 21 de dezembro de 2012,
quando algumas pessoas interpretaram erroneamente uma profecia maia como o fim do mundo. Na verdade, o calendário maia previa apenas o início de um novo ciclo, não o fim do mundo. Os maias tinham uma cultura única e uma visão não linear do tempo, mais circular do que linear. Por outro lado, o calendário hebraico ou judaico começa com a criação do primeiro homem, Adão, e está cerca de 3.760 anos à frente do calendário gregoriano. Os judeus ainda celebram o Ano Novo Judaico e outras festividades ligadas à sua tradição. Diversas civilizações criaram seus próprios calendários, e eles nem sempre eram iguais. Um dos mais antigos foi desenvolvido pelos sumérios na Mesopotâmia, com 12 meses lunares divididos em 3 semanas de 7 dias e uma semana de 8 ou 9 dias, totalizando 354 no ano. Outro calendário prático foi o egípcio, que consistia em 12 meses de 30 dias, com 5 dias adicionados no final do ano para se prepararem para o plantio. Antes do calendário gregoriano se tornar predominante, o calendário mais usado no Ocidente era o calendário juliano, que foi adotado por Júlio César, o general romano que também se tornou ditador em 45 a.C. Mesmo após a introdução do calendário gregoriano, alguns países ainda usavam o calendário juliano. Em 1917, durante as revoluções russas, os russos ainda usavam o calendário juliano, o que levou a 2 datas diferentes para os eventos, uma para nós e outra para os países ortodoxos que não aceitaram a autoridade do Papa Gregório como líder da Igreja Católica e continuaram a usar o calendário juliano. Até hoje, os cristãos ortodoxos, principalmente na Rússia e na Sérvia, continuam usando o calendário juliano. Outro calendário em uso é o chinês, que começou no reinado do Imperador Amarelo, datando do ano 1 do calendário gregoriano em 2698 a.C. Mas não devemos pensar que se falarmos com um chinês sobre o ano de 2023 no calendário gregoriano, ele não entenderá. Mas sim, ele vai entender. Na verdade, o calendário gregoriano é usado na China, assim como em muitas outras culturas. Por exemplo, um judeu que vive no Brasil compreende que o calendário cotidiano é baseado em 2023, mas isso não impede de celebrar o Ano Novo Judaico. O Ano Novo Chinês e outras festividades são observados na China seguindo o calendário chinês, e eventos tradicionais como casamentos também o seguem. Os noticiários na China utilizam o calendário gregoriano e em seguida o calendário chinês para marcar tradições. Também é importante notar que quando Jesus nasceu, o ano 1 não começou imediatamente. A contagem dos anos antes de Cristo e depois de Cristo tem sua própria história, e a data exata do nascimento de Cristo não é totalmente consensual. Então a contagem ficou parecida com a forma de medida da temperatura, onde a marcação 0 graus é Jesus Cristo, e antes de Cristo vem o ano 1, e depois de Cristo também ano 1. Você deseja saber mais sobre a data de nascimento de Jesus? Clique no vídeo que eu vou deixar agora para você explorar essa discussão. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho na opção para todos. Clica no vídeo. Até lá!